Sem marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Por mais uma oportunidade de ainda estarmos juntos neste planeta Terra, junto à nossa família que nós amamos. Esteja você aonde você estiver neste planeta Terra, que a paz de Deus esteja com você. Esse Deus de amor, que nada existe fora desse amor. Coloque nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a ele por mais um dia, que nesse dia nós estamos gravando mais uma semente de luz, dando prosseguimento ao nosso estudo Despertar da Nova Era. Sempre aconselhamos, se você está conosco pela primeira vez, nós aconselharia você voltar mais atrás e assistir o nosso estudo anterior, 7 passos para renascer para uma vida melhor. São apenas 7 lições. É um mini estudo básico, simplificado, para você entender o estrago que as religiões, que a igreja fez no Evangelho de Jesus e no nosso planeta Terra. Assistindo esse estudo, você vai perceber, você vai entender. Porque levantamos o tapete e mostramos a sujeira que a igreja varreu por debaixo do tapete. Porque a igreja sempre está na contramão da verdade. Deus criou o primeiro casal. Ela não aceitou. Criou um casal que é o contrário dos seus ensinamentos, mitológico, fantasioso. Deus enviou a Carta Magna, os 10 mandamentos, ela não aceitou. Criou uma lei civil que é o contrário da Carta Magna. Perseguiu, matou os profetas, os enviados do plano espiritual. Perseguiu e matou o Messias, o primogênito Filho de Deus. Perseguiu os apóstolos, matando um por um. No capítulo anterior, nós falamos de João Batista, que foi o último dos apóstolos a ser exilado na ilha de Pátimo por perseguição da igreja. No ano 610, o Papa decretou um decreto, ele ser um poder infalível. Ele era o próprio representante de Deus na Terra. O ano 552, retirou da Bíblia os ensinamentos da reencarnação. E isto travou a roda da evolução da humanidade.
Por isso que nós comentamos, nós falamos nos nossos estudos que na humanidade nunca a igreja, pelo menos um dia, trouxe a paz, a unificação da humanidade. Ela sempre foi ao contrário. Esse nosso estudo, você vai adquirir a maturidade cristã. Aí você vai entender o que é a nova era. É a era do Espírito Consolador, da terceira revelação. Para isso, estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O primeiro item, a primeira questão sobre a emanação do Espírito. Falamos do desdobramento do Espírito. Hoje nós vamos falar de um outro desdobramento que nós tivemos, do socorro espiritual. Eu conheci um amigo que ele tem a mediunidade incrível de visão e audiência, de desdobramento. Ele senta no sofá, raciocina e medita, ele sai fora do corpo. Mas ele tem o problema que quase todo mundo tem, o medo. Porque ele não frequenta nenhuma religião, ele não estuda, ele não se interessa para aprender. São os médios fracassados. Porque toda a mediunidade nós planejamos lá, no plano espiritual. Quando nós chegamos aqui, nós esquecemos. É só você estudar os Mensageiros, o capítulo 6 e 7. Você vai entender o que eu estou falando. Esse nosso irmão, o irmão dele, comprou uma padaria. Essa padaria tinha o tal de Portegás, mais conhecido como lugar mal assombrado. Ninguém parava com essa padaria. Ele comprou ela. Achou o preço muito acessível, comprou. Quando ele comprou, ele percebeu. Padeiro nenhum parava lá. Porque quando era de madrugada, o espírito se materializava, comunicava e botava os padeiros para correr. Então a família dele é evangélico. Quase toda a família é evangélica. Não se preocupa não. Nós vamos orar, pedir fogo do céu e vamos escorraçar eles de lá. Bota eles para correr. Aí começaram a campanha de oração contra eles. Quanto mais eles oravam, mais eles se enfureciam. Então, esse nosso irmão, que a gente chama de Sebastião, né? Ele resolveu ir lá e disse, eu vou lá, vou botar eles para correr. Como não tem conhecimento, né? Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio, mesmo que seja obsessor. Então ele sai do corpo e vai lá. Mas só que ele tem o medo, né? Aquele sentido da preservação, da segurança do ser humano. Ele chega na padaria e fica do outro lado da rua, em frente à padaria. Quando ele está lá, ele está pensando. Pensou, ele envia mensagem. Os espíritos captam a mensagem dele, porque os espíritos é o pensamento, não é a voz. Aí, de repente, aparece 2 espíritos na porta da padaria, diz ele que parecia o exterminador do futuro. Muito forte. Então, um deles deu sinal para ele, venha. Você não vem nos expulsar daqui? Venha. Vem aqui.
Vê se você consegue. Aí ele disse, não, mas tem uma coisa. Eu vou trazer aqui um velho, né? Que ele vai expulsar vocês daí. Aí então o espírito disse, tudo bem, venha você e o velho vem me expulsar nós daqui. Outra noite ele tentou ir novamente, aí ele foi pelos fundos. Mesma coisa, ficou do outro lado da rua. Eles apareceram novamente e disse, e aí, vem? Vai vir me buscar? Cadê o velho? Você não trouxe ele? Ele disse, ele vai vir. Aí então ele comunicou comigo e disse, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não, meu irmão, as coisas não funcionam assim não. Nós devemos orar, pedir ao plano espiritual, porque esses nossos irmãos, eles precisam de ajuda. Nada de lutar contra eles. É negociar com ele. É conversar com ele. Eles têm o livre-arbítrio de ser o que eles querem serem. A palavra disse que nós somos o que nós pensamos. Mas você vai fazer alguma coisa, eu vou orar. Então comecei a orar. Passou alguns meses, né? Um certo dia, eu saí do corpo. Saí do corpo, fiquei no meio do meu quarto, a uns 50 centímetros de altura do chão. De repente começou a me envolver uma energia de um azul claro, muito lindo. Até que encheu todo o quarto. Quando encheu o quarto, eu pensei nele, eu materializei na sala da casa dele. E eu percebi que ele estava lá no quarto, dormindo com a esposa. Nós, conhecedor da verdade, nos desdobramentos nós não entramos no quarto e nem no banheiro, a não ser que as pessoas nos convidam. Eu então enviei uma mensagem para ele telepática. Ele não me respondeu. Passou um tempo, enviei uma outra mensagem, chamando ele para nós ir até a padaria. Ele não despertou. Aí então eu percebi que era interferência dos espíritos, que ele não podia ir conosco. De repente eu materializei, não fora da padaria, mas dentro da padaria, em frente à porta do forno da padaria. Quando materializei, a porta se abriu, saiu dois espíritos muito fortes. Realmente parecia o exterminador do futuro. Então um deles, que parecia ser o chefe, disse assim, é você o velho que vem nos expulsar daqui? Venha. Eu disse, não, meu irmão, nós não viemos te expulsar você não, nós viemos conversar com vocês. Não, o seu amigo disse que vocês vinham me expulsar. Bom, ele que disse. Eu estou dizendo que nós queremos conversar com você. Não tem conversa. E partiu em ataque, né? Então ele veio com tudo. A hora que ele chegou naquela luz, ele bateu e caiu de costa, como que tivesse batido numa porta de vidro. Ele caiu de costa, ele voltou. Venha, você não veio pegar... Não, meu irmão, viemos conversar com você. Aí ele pegou, deu um sorriso assim, meio sem graça, e disse, como é que eu vou conversar com você se você não deixa eu chegar aí? Eu disse, não, venha. Aí ele se animou, aí ele não veio correndo não, ele veio devagarzinho, colocou a mão primeiro na luz. Quando ele colocou a mão na luz, ele percebeu que a mão entrou na luz. Aí ele deu outro passo e entrou na luz. Quando ele entrou dentro daquela energia, o rosto dele se transformou. Ele tinha aquele rosto de gente mau, violento. Quando ele entrou, o rosto dele modificou. Quando ele modificou, então eu caminhei para ele e dei um abraço nele. Quando eu abracei ele, eu dei um beijo na testa dele. Disse, meu irmão, nós amamos você, queremos te ajudar. Ele começou a chorar e me abraçou. Aí os braços dele me abraçou fortemente e disse, me ajuda. O outro veio e abraçou nós dois e disse, me ajuda eu também. Porque eu estou aqui porque ele me obriga.
Mas eu não gosto, não quero ser assim não. Então, quando isso aconteceu, então eu percebi, porque no espiritual, a gente não precisa virar a cabeça para olhar. A gente vê ao redor tudo sem virar. Eu percebi que acima da padaria parou um veículo parecido com um vagão do metrô, que André Luiz chama de aerobus. Daquela condução, daquele veículo, saiu um reflexo de luz, da mesma cor da luz, um azul bem clarinho. Quando aquele reflexo de luz focalizou os dois espíritos, eles foram abduzidos. Quando eles foram abduzidos, então, o aparelho desapareceu em alta velocidade. Missão cumprida. Olhei para cima e subi. Quando eu subi, eu senti que eu passei como que eu tivesse dado um mergulho numa piscina gelada. Então eu cheguei a fazer... Senti a água gelada. Voltei para o corpo. Depois, quando conversando com o dono da padaria, eu contei a história para ele. Aí ele perguntou, onde é que o senhor estava? Eu falei, estava aqui. Ele falou assim, acima tem 2 caixas d'água de 1000 litros. O plano espiritual permitiu que eu sentisse a água gelada, para eu ter certeza que eu estava lá mesmo, que eu fui lá mesmo, que era real aquilo que aconteceu, que não era uma fantasia, não era um sonho qualquer, porque desdobramento é completamente diferente do sonho, é real. Aí ele disse, quanto é que eu lhe devo? Falei, para mim o senhor não deve nada. Não, mas o senhor me ajudou muito. Não, eu não ajudei você, eu vim aqui para ajudar eles. Eles que precisavam de ajuda, você não. Você podia vender a padaria e seu lucro ficava do mesmo tamanho. Agora, esses espíritos precisavam de ajuda. Ah, mas eu gostaria de ressarcir isso daí. Disse, o senhor quer pagar alguma coisa? Nós não aceitamos nem presente. Mas como é que eu faço? Muito fácil. Pensa numa família que está precisando de ajuda. E você dá um pão para eles. Para criança, por exemplo, né? Criança precisa de pão. Aí ele diz, tem uma família que chegou do norte e que a mãe vem e compra pão. E ela diz que dá metade do pãozinho para cada um, porque não dá para comprar um pão para cada um. Então eu prometo que vou dar durante 6 meses um pão para cada um, inclusive para a mãe e para o pai. Diz, faça isso. E assim completou um socorro espiritual. Quer nos conhecer? Procura a USE, a União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Você vai encontrar a Unificação Cristã Chico Xavier, a casa que nós frequentamos. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista. Eu sou um administrador do Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós estaremos sempre de braços abertos para receber você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem marcador. Sem marcador.